quarto tema, ele fala a respeito de... A pergunta é como garantir o uso e entrega de aplicações seguras. E aí a gente tem uma visão do Diego, que é de entrega de produto, e temos a visão do Roberto e do Adriano sobre uma perspectiva de uso, né? A gente viveu muito tempo no mercado com metodologias de desenvolvimento de software altamente densas, e hoje a gente vive um modelo ágil, um modelo lean, etc. e tal. Veio a história do DevOps, que trouxe uma série de facilidades para o processo de desenvolvimento, e junto veio a história do DevSecOps, que é integrar times de segurança dentro do processo de desenvolvimento de software para diminuir uma série de coisas. Infelizmente, essa não é uma realidade da grande maioria das empresas, mas é algo que a gente está vendo que está acontecendo, etc. e tal. Então, o que eu queria ouvir, especialmente do Diego, se ele pudesse sintetizar para a gente, e aí tem um cuidado muito especial, a gente conversava antes da Philips, em ter todo um ciclo fechado realmente, focado em segurança, para ter uma entrega e uma experiência segura sob a perspectiva do usuário. E depois eu queria ouvir o Roberto e o Adriano, então, eu preciso contratar um software terceiro, mas como que eu avalio que esse software terceiro não vai colocar todo aquele meu arsenal de guerra em xeque, que é uma coisa extremamente delicada. O processo de certificação de software que você contrata, ou seja lá o que for, ainda é também um fator crítico de segurança em boa parte das empresas. A maioria das pessoas fecha o olho, simplesmente não sabe que isso acontece, mas às vezes aquele software lá baratinho, coisa linda, etc. e tal, acaba pura e simplesmente validando toda uma infraestrutura de segurança que você pagou ou paga milhões para manter. Vamos lá. Então, como que eu vou injetar segurança no meu desenvolvimento de software? Como que eu vou entregar um software mais seguro para o meu cliente, com menos vulnerabilidades? Esse é um trabalho difícil, né? No ponto de conscientização, principalmente do time de desenvolvimento, tá? Mas a parte de segurança é algo que nós conseguimos sim entregar isso e agir em várias camadas de fases que a gente chama de desenvolvimento de software seguro, Software Development Lifecycle, tá? Então, lembra que eu falei no começo que nós tínhamos políticas de segurança de produto na Philips? Então, essas políticas de produto, elas nos orientam e nos instruem da forma correta como que a gente vai fazer essa fase de injeção de segurança em cada ciclo de desenvolvimento, tá? Assim como a gente recebe muitos questionários, até de clientes mesmo, hoje, para entenderem só, eu trabalho na Philips hoje com os produtos da América Latina, então eu acabo recebendo questionários de outros produtos nossos, não somente do Tazi, falando do Tazi, né? Mas eles perguntam, questionam como é que é o desenvolvimento de software, vocês têm políticas, vocês têm requisitos, como é que vocês garantem a segurança do sistema, né? Então, isso anteriormente era algo que eu fazia quando a gente iria adquirir um produto, né? Na Sicredi ou no hospital, enfim, a gente fazia uma análise, né? Então, os clientes também fazem isso, né? Então, a Philips, sim, a gente tem uma preocupação hoje com a entrega do nosso produto, tá? Então, o modelo que a gente utiliza hoje não é nada diferente, não estamos inventando a roda de nada, né? Mas seria um modelo muito parecido com o da Microsoft, tá? Primeira fase, tá? Treinamento. Então, lembra que a gente falou treinamento, conscientização do usuário? Esse é um trabalho que a gente tem, mas a gente também entrega treinamentos específicos na parte de desenvolvimento, né? Então, eu tenho o meu time de tecnologia, os arquitetos, time de teste, validação, eles ganham treinamentos específicos para esse nicho, para esse público-alvo, tá? A segunda parte do ciclo é a parte de requisitos, né? Então eu verifico quais são os requisitos que esse meu aplicativo deve ter, né? Essa aplicação deve possuir. Baseado em quê? Nas políticas que eu tenho hoje da empresa, né? Ela não inventou isso também do nada, né? Ela buscou isso de NIST, de ISO, de RIPA, de outros órgãos, de outros padrões que existem hoje de mercado, de como ter os requisitos para manter um software seguro, né? E veja lá, não quer dizer que todos esses requisitos que eu tenho, que eles realmente devam ser incorporados no sistema. De repente, um requisito ele não faz sentido.
vou dar um exemplo para vocês, tá? Falando de uma solução de um produto da Philips de monitoramento, esse requisito essa aplicação, esse produto de monitoramento, ele tem que ficar o tempo todo ligado, né? O Windows, enfim, o sistema operacional que esteja rodando, ele tem que estar o tempo todo na tela, a aplicação tem que estar funcionando. Mas eu tenho um requisito nosso de security que ele fala que o sistema tem que ter um log-off, tem que ter um período de inatividade, que ele desligue e sai do sistema. Como é que eu vou aplicar esse requisito num produto nesse sentido? Então tem que cuidar quando a gente vai trazer os requisitos para realmente verificar, refinar se esses requisitos fazem parte do sistema. Vai trabalhar com quem? Com um time de arquitetura, com um time de security, para identificar esses requisitos, né? Temos uma outra fase da parte de design, tá? Design, não estou falando parte de beleza de tela, enfim, mas eu estou falando a parte como que eu vou arquitetar a solução, né? Eu vou partir agora para uma solução em nuvem, para cloud, eu vou ter esse desenho aqui, eu vou utilizar agora uma estrutura com outro client server, outra solução, eu vou ter um servidor de aplicação no meio aqui, eu vou ter um proxy para fazer esse tráfego, eu vou ter um load balance, então vem essa parte de identificar. Perceba que é muito fácil quando você está iniciando o desenvolvimento de um software do zero. É muito fácil você começar certo, mas pensa no legado, o que eu já tenho hoje, como que eu vou fazer, né? Então, essas fases você tem que tentar encaixar também na parte do legado, tá? Uma outra fase, a gente tem a parte de Static Code Analysis, que é o quê? Pegar todo esse código, esse montante de informação, de linhas que você tem, e submeter para uma ferramenta para ela fazer uma análise, né? Uma ferramenta automatizada para que faça isso. Aí começa a integrar com outras soluções, como, por exemplo, um Jenkins, utiliza um Gradle, um Maven, enfim, começa a utilizar scripts para tentar automatizar isso aí para você, né? Obviamente, o que eu tenho de resultado disso? Eu tenho vulnerabilidades que, de repente, foram escritas no meu código, né? Mas eu espero que aquele meu desenvolvedor, aquele meu time de R&D, que eu treinei lá no começo, que eu falei da primeira fase, que eu não tenha tantos problemas aqui. Mas isso não quer dizer que eu vou estar zero de problemas. Então, eu tenho que ter essa ferramenta para fazer essa análise, tá? Fiz análise estática, então identifiquei os erros que eu tenho, o time fez a correção, ou entrou num roadmap de correção, enfim, eu tenho uma outra fase que é a parte dinâmica de validação. Então aqui eu começo a utilizar outras ferramentas para fazer uma análise dinâmica. É o meu ambiente, não produção, mas o meu ambiente de teste, de homologação já vivo, né, já rodando, a aplicação já rodando. Aqui eu começo a utilizar outras ferramentas para fazer isso, né? Fala o nome? NetSpark, WebInspect, Acunetix, enfim, outras ferramentas para fazer esse tipo de análise, né? Então, elas vão ajudar a identificar o que sai daqui. Sai um outro relatório com vulnerabilidades, com ameaças. Tem que ter um outro plano para poder fazer a correção desses problemas, né? Você pode envolver também, a gente faz isso, né? A gente tem um time de hackers que fica na Índia, então é um time de security mesmo, de produto, né? São os nossos ninjas, que a gente submete o produto para eles fazerem uma análise, né? Então, muitos podem utilizar uma empresa terceira para fazer um teste de penetração, um pentest, enfim, a gente tem o nosso próprio time para fazer isso, né? Então, eles fazem esse tipo de análise também para a gente, né? Você pode começar a fazer um fuzzy testing, identificar problemas, como que a ferramenta vai se comportar quando identificar um problema, né? Ela não pode simplesmente quebrar, parar do nada, né? Então, quando eu estou fazendo um teste de penetração, uma análise de vulnerabilidade em cima do ambiente, o meu sistema não pode parar, porque aí eu sofro um incidente de segurança que é a indisponibilidade, né? Então, tem essa fase também, tá? Beleza. Tenho a parte de análise estática, fiz a parte de análise dinâmica, apliquei as correções, agora eu preciso revalidar isso tudo. Eu tenho que verificar realmente se isso realmente funcionou, o que o meu time lá aplicou realmente corrigiu esses problemas, né? Aí eu tenho uma outra parte que a gente trabalha com ordem de serviço, que é o chamado que a gente abre para identificar esse tipo de problema e aplicar as correções disso. E no fim do dia, quando está tudo certinho, o ciclo de versão funcionou, está tudo certo, a gente tem o release. Então a gente libera essa versão para o cliente, né? A gente ainda tem uma outra fase de validação com o time de V&V, né, verificação e validação, que eles fazem um outro teste em cima do produto, né? Então são testes mesmo de abrir a aplicação, tentar
quebrar alguma coisa, tentar acessar um prontuário, gerar um relatório, enfim, tem todo um script de testes que o nosso time faz, né? Então isso demora um tempo para entregar, não pensam que é um dia só, então eles fazem essa validação toda, né? E a partir daí, depois disso, a gente gera a versão, então entrega para o nosso cliente, né? Então a gente tem a release final para o cliente. Beleza, eu fiz isso tudo, mas ainda não garante que eu cobri todos os pontos ou de repente alguma coisa passou. Então a gente tem uma outra fase no ciclo que é a parte de incident response, que é o quê? O usuário ou o cliente identificou algum problema, ele tem uma abertura, um canal onde ele pode abrir um chamado para a gente, essa outra ordem de serviço que eu comentei com vocês, né? E a gente recebe e faz a tratativa disso. Então avalia qual o tipo de problema, se realmente é um problema, e aplica num plano de correção para isso, né? Então tem o roadmap de tecnologia, de R&D, enfim, para aplicar essas correções no ambiente, né? Então essa é uma forma que a gente tem de aplicar segurança dentro do ciclo de desenvolvimento, né? Até a gente comentava antes, Cássio, né, lá na Philips, que a gente vê um trabalho como não de 2 mãos, mas de 4 mãos. A gente tem que ter o nosso cliente do lado para que ele não sofra nenhum tipo de problema. Porque, beleza, eu apliquei toda essa parte de segurança, me preocupei com isso, mas e o meu cliente lá, ele não investiu na infra dele, ele não está utilizando criptografia. Porque falando do meu produto em específico, a gente é considerado como um software only, né? Então a gente não entrega toda a solução para o cliente. A minha solução não sai com criptografia, com data at rest, com criptografia em repouso, né? O ambiente é do cliente, a gente instala a solução hoje no cliente. Então, se o cliente falar para mim, cara, eu não vou usar criptografia aqui no disco, poxa, é importante tu utilizar para questão de segurança, mas eu não posso forçar isso hoje o cliente a fazer isso, né? Então, tem um trabalho de conscientizar também o cliente para que ele olhe para o ambiente dele e também entenda realmente a necessidade dele ter um ambiente seguro por parte dele, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz e tem algumas divulgações que a gente entrega para os clientes nesse sentido, tá? Então, é um trabalho, sim, de 4 mãos, né? Falando de Philips, a gente entende que o cliente e nós estamos realmente de mão dadas com esse trabalho e não é só entregar a solução, você tem que fazer um trabalho também de conscientização com o cliente, né? Então acho que nessa linha a gente consegue fechar esse ciclo, né? Um outro ponto que tem, a gente tem a parte de research que pode sim, vocês já viram que Facebook ou Microsoft, eles às vezes, se a pessoa descobrir uma vulnerabilidade, eles pagam para a pessoa, você tem alguma coisa. Então hoje a gente também tem algo nesse sentido, só a gente não paga. Mas a gente tem isso hoje aberto, então caso aconteça um incidente de segurança, um outbreak, enfim, alguma coisa nesse sentido, a gente tem um canal para isso, né? Hoje a Philips tem um site de Product Security mesmo, que você pode entrar lá e se cadastrar e fazer todo esse tipo de tratativa. Então realmente é uma preocupação. Então a parte de desenvolvimento de software seguro é algo que eu não sei se todas as empresas buscam isso, mas a gente busca isso hoje realmente pelo nosso tamanho e também por ter várias exigências e outras iniciativas também internas, como liderança e parte de security, tá? O Diego ele comentou se não sabe se todas as empresas de desenvolvimento de software buscam isso, ele olhou para mim, né? Então, sim, nós buscamos isso também. Brincadeiras à parte, a gente também busca isso como desenvolvimento, sim. Eu achei bastante interessante a parte que você tem de portal, né? Que qualquer pessoa pode entrar lá e buscar. Isso é uma coisa que a gente não tem, mas que já gerou uma ideia aqui para a gente. Bem, pessoal, parabéns aí pela colocação de vocês. É bom saber que temos empresas que desenvolvem software de uma forma responsável, o que não é a grande maioria, né? A gente vê exatamente o contrário. Empresas prezando produtividade e entrega e segurança se der tempo, né? Então acaba sempre ficando de lado. Então na nossa empresa também a gente
A gente tem assim, ó, duas características. Bem, se você barrar muito também, você vai, né, acabar almoçando sozinho, né? Ninguém vai te convidar porque o cara chatão fica barrando tudo. Então, na Brandly a gente tem uma posição da seguinte forma: se for um software para consumo interno, ok, a gente pega as características básicas de segurança, né? Se integra com AD, se tem backup, enfim, a gente não faz um teste de estresse detalhado, de pen test e tal, mesmo porque em alguns casos isso vai inviabilizar o próprio projeto, né? Então a gente busca referências e acaba adquirindo isso, né? Mas a gente teve um caso recente de um software, uma solução que ele ia integrar com a parte financeira e ia gerar um self-service lá para o representante, fornecedor, poder tirar a segunda via de boleto, essas questões. E isso ia ficar exposto para a web. Aí a diretoria nos envolveu, o que vocês acham, tal, vamos fazer uma análise? Vamos. Eu botei meus requisitos, para expor um serviço para a web, nosso nível de segurança e critério ele vai para outro patamar, né? Então o que a gente propôs para essa empresa é o seguinte: o contrato, né, com as melhores práticas, como é que vocês vão desenvolver, vão se comprometer a entregar isso, e a gente contratou uma outra empresa para fazer o seguinte: durante a fase de homologação vocês vão fazer uma análise de vulnerabilidade e um pen test ali, de 3 níveis. Primeiro, só enxergando o serviço, sem acesso à aplicação nem nada, né? Então, para enxergar parte de sistema operacional, portas de serviço que estão vulneráveis, alguma questão de rede que possa ter acesso ao servidor. Segundo teste, logado na ferramenta com o perfil de usuário, para ver se ele conseguia escalar um outro perfil e chegar onde não deveria chegar. E um terceiro nível como um cara como se fosse um representante mesmo, que teria um acesso mais privilegiado se ele conseguiria chegar numa base de dados de dentro da empresa, né? Resumo da ópera: eles toparam isso mesmo porque era interesse deles também saber o nível de maturidade e segurança do software, mas detalhe, era para entregar em março, então até agora não entregaram ainda. Então a diretoria nos cobra, né, assim, mas daí a gente vai expor um serviço para a web com vulnerabilidade ou a gente vai entregar isso com nível de maturidade grande? A empresa, enfim, colocou isso em xeque e a gente colocou a nossa posição. Se a gente liberar isso, vai estar expondo algo realmente crítico para o negócio, que inclusive pode repercutir de uma maneira muito negativa. E foi legal que a diretoria abraçou isso, está cobrando agora do fornecedor e não da TI. E assim, coisas que a gente achou nos relatórios, tá? Melhores práticas de programação não sendo utilizadas. Por exemplo, o cara desenvolve uma linguagem tal e acabou não apagando os scripts de exemplos, entendeu? Então, muitos exploits aproveitam esse script que fica dentro do Apache, Tomcat e tal, que ele consegue evocar esse script e escalar um privilégio. Coisa que nunca ia imaginar do ponto de vista de infra, né? Mas um desenvolvedor isso talvez seja trivial. Então, utilizando ferramenta externa e uma empresa totalmente fora desse projeto, né, com uma visão totalmente fora, a gente conseguiu uma série de insights, uma série de melhorias para o próprio desenvolvimento dessa aplicação. Tá? Então, um ponto de vista do cliente, não era a gente que deveria estar se preocupando com isso, era a própria empresa que está desenvolvendo software que deveria tomar essa iniciativa antes de oferecer um serviço para o cliente. Né? Então, no ponto de vista de cliente, quantos clientes fazem isso que a gente fez antes de contratar uma solução? Vamos lá, bem poucos. Tá? Então, a gente teve essa preocupação. Por outro lado, tem esse atraso em entregas, atrasos que pode comprometer também a expectativa do negócio para que o serviço esteja disponível. Tá? Então, só uma história para contextualizar do ponto de vista de cliente o que os nossos colegas aqui já falaram. Claro, vontade. Algo para procurarem, que de repente quem não saiba ainda, mas OWASP,
Open Web Application Security Project. É uma página sem fins, enfim. E lá tem várias informações sobre segurança, falando de top 10 de vulnerabilidades. Então, SQL Injection, Cross-Site Scripting, enfim, várias vulnerabilidades nesse sentido, configuração. É importante dar uma olhada lá. Buffer Overflow, enfim, tem várias coisas lá dentro, tá? Seguindo a mesma linha do OWASP, o Application Security Verification Control também é outra parte que tu diz como desenvolver da forma segura, que é aquele teu carinha lá que deixou o exemplo do código, enfim, lá tem vários detalhes que também devem ser verificados. Então, fica aí só a dica, se alguém quiser verificar, que vale a pena também. Só reforçando e soletrando, OWASP, para quem não conhece, fica fácil de encontrar. Beleza, ótimo. Conseguimos quase cumprir o ajuste do nosso acordo. Eu queria fazer, como a gente tinha combinado, abrir para as perguntas dos dois temas. Só lembrando, a gente falou sobre a parte de cloud, no terceiro tema, e agora a questão de desenvolvimento e uso seguro de software. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Vamos abrir 2 ou 3 perguntas. Bom, boa noite. Meu cenário é muito parecido com o do Roberto. Trabalho numa indústria, mais ou menos uns 500 colaboradores. E eu tenho um cenário que também tenho que procurar e garantir, de uma forma ou de outra, a espionagem industrial, garantir que ela não ocorra, né? Então, eu queria perguntar até para as duas empresas desenvolvedoras, assim, com o Roberto, quais seriam as técnicas que eles usam para evitar a espionagem industrial, ou quais as práticas que as empresas de vocês usam para evitar esse tipo de coisa? Legal, boa pergunta. Quando você fala em espionagem industrial, vazamento de informação, a gente tem um buzzword, tem uma sigla específica para isso, que é DLP, né? Contra vazamento de dados internos. Mas o processo de vazamento de um projeto de dado interno não envolve só uma solução, envolve toda a arquitetura de TI, né? Então, firewall vai impedir? Vai, mas só ele sozinho não vai. Antivírus, a parte de anti-spam, enfim, o que tu imaginar de arquitetura de solução de infra vai contribuir para o não vazamento, tá? Mas se no final, depois de eu investir tudo isso, né, eu ainda ter um cara lá que tem acesso ao WhatsApp e bater uma foto e compartilhar no grupo, não vai ter solução que impeça isso, tá? Enfim, o fator humano sempre vai ser a ponta mais fraca desse elo, tá? Então, respondendo a tua pergunta, eu não tenho uma resposta pronta. A resposta é invista em, pelo menos, a arquitetura básica de segurança, né? Redes, a prevenção a ataques, um bom antivírus, invista em treinamentos, conscientização de equipe, educação digital, isso vai contribuir bastante, e traga o board da empresa, o CFO, o CEO da empresa, para o lado de segurança, tá? Eles têm que comprar essa ideia e toda iniciativa tem que trazer esses caras do teu lado, tá? Mas contra a espionagem industrial, cara, em última instância sempre vai ter uma forma de alguém capturar alguma informação, tá? E isso sempre vai parar na ponta do usuário, e o usuário a gente só vai conseguir trazer ele para o lado, né? A gente vai ter que confiar, na última instância a gente sempre vai ter que confiar no fator humano, e o fator humano a gente trabalha com treinamento e conscientização. Só um pontinho bem rápido. Segurança trabalha com, principalmente, eliminando os vetores de ataque, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Tem coisas que simplesmente a gente não consegue eliminar, a gente tem que aceitar e seguir em frente. Mas não tem resposta, né? Eu acho que se a gente tem uma janela muito aberta, o nosso objetivo é trabalhar multicamada, multissolução, para diminuir o tamanho dessa janela. Mas, infelizmente, não tem como fechar ela totalmente.
falando de espionagem industrial. Acho que minha voz ficou mais Sacanagem. bonita. Esse aqui foi o que vocês falaram que não funciona, só para dar para o Roberto. Está funcionando bem. Esse aqui é o que o Roberto Esse falou. aí era o meu que estava funcionando perfeitamente. Era o seu, não, então. O que está acabando a pilha é o que ele estava lá. Né? Falando de espionagem industrial, né? Seu nome é? Valdir. Eu vejo assim, basicamente, né, e falando até de forma simplória, tem duas formas de acontecer a espionagem industrial. A primeira é uma investida através de uma invasão. A segunda é através de engenharia social mesmo. Qual é que está sendo aplicada hoje? Engenharia social. É muito mais com a tecnologia de firewall, né? O Roberto até complementou. É muito mais caro você tentar invadir uma empresa, tentar pegar todos os acessos, tudo para fazer uma invasão, para roubar algum projeto que a empresa está lançando, por exemplo, né, a sua indústria, do que ele assediar uma pessoa através de engenharia social. Até porque, para fazer a invasão, muitas vezes também é necessário fazer a engenharia social antes, né, para conseguir as senhas e tudo mais. Então, eu retorno aqui, permita-me, tá, Valdir, retornar aqui ao fator usuário, que, como o Roberto bem comentou, é o elo mais fraco aí dessa comunicação. Não sei se vocês lembram, eu acompanho muito a Fórmula 1, então eu lembro que em 2007 houve um caso de espionagem industrial lá da McLaren com a Ferrari e tal, e vocês lembram aqui? E aquilo lá não foi uma invasão, né? Aquilo lá foi alguém que estava no cockpit de uma empresa, que foi assediado por outra e passou a informação via um valor. E às vezes isso acontece sem valor nenhum, de forma involuntária. Né? Há pesquisas que dizem que 85% das informações que vazam das empresas vazam de forma involuntária pelos seus colaboradores. Então, retornamos aqui ao ponto conscientização. Só complementar, principalmente falando da Philips, um ponto difícil concorrência, enfim. Quando o negócio define uma linha onde ele vai seguir, essa informação sensível, privilegiada, ela deve ser tratada de tal forma. Por quê? Para que o meu concorrente, uma GE, uma Siemens, dando exemplos, né? Ele não saibam qual é o próximo negócio, o próximo pulo que a empresa vai dar. Né? Então, essa informação tem que ser tratada da forma correta. Né? Sensibilidade da informação, né? Quem deve ter acesso a ela, quem vai ter. Mas, mesmo assim, isso não me garante. Hoje eu posso ter acesso à informação, mas de repente aconteceu alguma coisa comigo na empresa, eu estou pé da vida e daqui a pouco a minha ética não é muito boa, eu saio vazando informação para tudo quanto é lado. Então, é uma questão, sim, de usuário, de conscientização e de ética também. Né? Então, esse trabalho de treinar o usuário, conscientizar ele quanto a esse tipo da forma como ele gerencia essa informação, né? Então, a gente até conversou de tarde hoje. Não adianta nada hoje a gente ter os controles de sistema, firewall, enfim, né? Mas daqui a pouco aquela pessoa que teve acesso à informação, como foi o caso que aconteceu com a esposa do Lula lá, né? Boa. A esposa do Lula que acabou vazando informações de exame dela. Então, era uma médica, uma pessoa que de repente teria acesso à informação de prontuário dela, mas mesmo assim acabou vazando, né? Então, Valdir, é um assunto realmente mesmo bem delicado, cara, e vai depender muito da ética do profissional, né? Da confiança que você tem, né? Então, é bem delicado mesmo. Beleza, pessoal, temos espaço para uma pergunta rápida. Calma. Tá tudo preparado para responder. Mais uma pergunta, pessoal? Claro, fica à vontade. Acho que... Boa noite. Meu nome é Tiffany, eu trabalho na Link Sistemas. E, recentemente, eu estou trabalhando ali faz 2 meses e eu vim de uma política de informação extremamente bloqueada, na antiga empresa que eu trabalhava, para uma política de informação extremamente liberal. Na Lynx, a gente trabalha com níveis de acessos, né? E na antiga empresa era níveis, mas desde sem acesso nenhum, até aquela pessoa que pode acessar qualquer coisa, independente do que seja. E eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês referente a uma cultura liberal de acesso à rede, não total, né? Mas que eu vejo na minha empresa que se torna um pouco mais ampla
na área de trabalhar, não dá tanta vontade de mexer no celular e por etc. E uma política onde é totalmente bloqueada, que a gente vê os funcionários ficando mais tempo na rede do seu celular e não na rede da empresa, e isso gerando pouca produtividade. Bom, eu sou da seguinte opinião. Não dá mais para bloquear tudo e ser dessa maneira. Vai perder produtividade igual, tá? Então o funcionário vai estar insatisfeito, ele vai ficar puto da cara, ele não vai trabalhar da forma correta, tá? Eu acho que esse não é um método mais, tá? De trabalho, né? Hoje sim, você tem que entregar o que ele precisa para fazer as atividades dele, né? Então, falando de que o Roberto comentou a parte de um web filter utilizando categorias, né? Então, de repente, tu pode utilizar alguma coisa libera, de repente, tudo menos, óbvio, né? Pornografia e drogas, enfim, outras coisas, né? E dá esse acesso para o cara e monitorar, né? Que nem eu comentei com vocês que eu tenho acesso, que eu posso acessar aqueles sites feios, né? Mas eu não quero que o holandês lá me ligue, "Hello, Diego!", né, e me deu um esporro por causa disso, né? Então é um trabalho que deve ser feito hoje na empresa. Eu sim olho pela parte de você entregar o que você precisa, mas da forma correta. Então, de minha parte, não sei dos amigos aqui, mas eu acho que essa ideia de bloquear tudo não funciona, não é mais assim que deve ser feito, tá? Tenho a mesma opinião, Tiffany. Ainda mais no mundo que a gente está hoje, a gente a cada contratação que a gente faz, maior a possibilidade dela ser da geração nova, do New Generation, da geração X e tudo mais. Então, bloquear vai ser uma briga de gato e rato sempre. Quanto mais a gente bloquear, mais vão querer penetrar lá no problema, né, ou tentar desviar o bloqueio. É que nem filho, não adianta. Se você tentar proibir, é pior do que se você tentar conscientizar. Contudo, vejo que esse de liberar, ele vai até o limite, e o limite é a segurança, que é o nosso principal papo aqui hoje. Quando você está falando de produtividade, eu vejo assim que não é o papel da TI bloquear os sites. Lá, por exemplo, nós temos acesso em alguns horários a muitas coisas, e os líderes têm acesso ao Facebook, o RH tem acesso ao Facebook, o marketing, claro, eles precisam de Facebook, como é que vão trabalhar sem? Então, a gente libera lá, com a aprovação do coordenador, nem precisa do gerente para liberar, a gente libera. Tá? Então, contudo, isso vai até onde a segurança permite. Quando eu estou falando de sites de pedofilia, quando eu estou falando de sites que contêm vírus, que contêm warnings, que contêm arquivos maliciosos, não, isso já entra na categoria lá dos firewalls de bloqueio, lógico. Então, o bloquear ou não é mais uma questão de segurança que tem que ser posicionado. Essa é a minha opinião. Agora, por produtividade, é uma questão de gestão mesmo. Tá? Legal, acho que o Diego e o Adriano já contextualizaram bem. Tinha comentado um pouco antes. Eu acho que o que envolve realmente segurança e do ponto de vista tecnológico, isso realmente tem que ficar na TI, né? Bloqueios de phishing, warming, sites não que possam comprometer tanto a infraestrutura da TI quanto a imagem do negócio também, né? Então vejam, a pessoa se a Brandly que vende roupa de criança, alguém dentro da Brandly consegue ter acesso a sites de pedofilia. Porra, é uma coisa que, se vaza uma informação dessa, tem uma repercussão muito negativa para o negócio, né? Então a gente tem uma preocupação extrema com isso. Inclusive, por mais que tente, nenhum diretor vai conseguir, né, através dessas características de firewalls mais avançados, a gente consegue fazer uma política permissiva, mas bloqueando o que de fato precisa ser bloqueado. Hoje, na Brandly, cada gestor fez a sua política de acesso à internet para a sua equipe. Tá? Então, a gente empoderou os gestores a tomarem a decisão, e isso tira essa carga da TI, né, que a TI é conhecida como a área que bloqueia tudo, né, que não libera nada para ninguém. Então, respondendo a tua pergunta, eu posso falar da minha experiência pessoal. Eu tenho a política de segurança da informação de acesso à internet para a minha equipe. E a minha equipe, eu tenho um ponto de vista o seguinte: eu não cobro do ponto de vista o que o cara está acessando, o que ele vai acessar e tal. Só se tiver alguma coisa acontecendo com a equipe, que daí eu vou lá investigar como é que está o perfil de acesso dele à internet.
eu faço gestão baseado em entregas. Então, minha equipe, eu demando. Pô, se o cara não está entregando, vamos analisar o porquê que não está entregando, né? É porque ele está com muito acesso à internet, é porque... Então, minha forma de gestão é através de entrega, não o cara tem que chegar às 7, sair às 5, e nesse período ele não pode acessar sites XPTO. Então, vai muito do perfil do gestor. Tá? O meu perfil é baseado em entrega. Então, se eu tenho uma demanda para a equipe, se ele vai conseguir entregar vendo o site do Globo.com, ou se ele vai conseguir entregar baixando a cabeça e trabalhando 4 horas direto, para mim vai dar no mesmo resultado no final. Tá? Então, a única opção que eu dou quer fazer baixando a cabeça e trabalhando direto, ou quer fazer vendo um site lá para dar uma descontraída, gerar sei lá, isso também desperta um pouco a parte criativa, né? Às vezes o cara não está conseguindo resolver um problema, vai no banheiro, toma um café, acessa o Globo.com, vê a fofoca, pô, sabe? A nossa mente não é linear, né? Ela é exponencial, né? Ela faz múltiplas ligações. Então, a gente tenta sempre padronizar as pessoas de uma forma linear, hierárquica. Eu não acredito nesse formato. Então, por isso que eu me baseio na gestão com base em entregas, né? Então, é isso. Rapidamente, voltando a um ponto que o Cássio falou antes, nessa nova geração, há pessoas que conseguem ser mais produtivas, inclusive, acessando o que antes a gente não conseguia acessar na empresa. Só um ponto que eu ia falar para encerrar é que, bom, países mais desenvolvidos estão tendo experiências de diminuição da jornada de trabalho e ganhando entrega. Então, acho que é uma reflexão um pouco mais profunda também, se a gente começar a descer um pouquinho, não só... Exatamente. E vai ter um monte de pulseirinha, de coisinha te dizendo isso daqui a pouco. Beleza. Vamos botar mais um desafio aqui com o Carlos, da pergunta do BIOD. E a gente sabe que é muito extenso isso, a gente ficaria discutindo muito tempo, são 10h20 já, eu preciso só fazer um encerramento. Eu queria que vocês respondessem sim ou não. Tá? Ou, enfim, 10 segundos, se é que é possível, Roberto. Sacanagem, né? Convida e fica fazendo um negócio desse. Mas vamos lá. Eu queria ouvir de cada um de vocês, pontualmente, se a empresa permite ou não o uso de dispositivos pessoais para as atividades laborais. Permite celular e tablet para uso só dos aplicativos da Senior nesse momento. Foi o primeiro passo que a gente deu para o Bring Your Own Device. A gente não permite hoje, não consegue utilizar qualquer dispositivo para acessar a rede corporativa. Tá? Não permite. Ótimo. Bom, embora seja simples, eu acho que os 3 posicionamentos eles refletem um pouquinho da dificuldade que é controlar esse tipo de dispositivo, e quando a gente tem um nível de governança um pouquinho maior em termos de segurança, isso realmente acaba sendo bastante restrito. A gente está com o tempo estourado, eu queria abrir, eu acho que tem várias outras perguntas que podem ser feitas, etc. Eu vou disponibilizar um e-mail, marketing@ostech.com.br. Eu pediria que vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, encaminhem para lá. Eu faço o dever de casa, se vocês me permitirem isso, de a gente estender as perguntas para os nossos convidados, dentro da disponibilidade deles, que eu sei como que é o tempo e etc., para a gente responder essas perguntas e devolver, já que a gente não conseguiu fazê-las todas aqui.